Bom dia a todos. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia de vocês, Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos 29 ao versículo 34. Mateus 20, versículo 29 e 34. Farei a leitura dos versículos ímpares. Agradeceria se os irmãos pudessem me acompanhar lendo os versículos pares. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Responderam eles: Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Uma pessoa entra no consultório dentista e pergunta ao médico: será que o senhor pode me ajudar? Porque eu acho que eu sou um cupim, um inseto. O dentista respondeu: você não precisa de um dentista, mas de um psicólogo. O consultório fica no final do corredor. E a resposta da pessoa foi o seguinte: sim, eu sei. Aí o dentista, inconformado, perguntou a essa pessoa que pensava que é um cupim: então, por que você veio aqui no meu consultório, sabendo que aqui não é um consultório, um psiquiatra? Ele falou assim: é que a luz estava acesa. A ilustração pode ser um tanto boba, mas deixando de lado os problemas psicológicos dessa pessoa. Essa pessoa que pensava que era um cupim entrou no consultório dentista por mera distração. Ele viu a luz acesa, ele pensou que era o seu consultório para buscar um psicólogo, ele acabou entrando nesse consultório sem querer. Hoje em dia, vemos muitas pessoas distraídas por muitas coisas. Vemos um número grande, um número crescente de pedestres hoje em dia. Não sei o que acontece com os pedestres. Cada vez mais eles não olham ao atravessar a rua. Estão distraídos, completamente distraídos. Também, muita gente, e você deve ser, eu também já me coloquei nesse lugar, muitas pessoas andam distraídas por causa dos seus smartphones. E quando a pessoa fica tão focada no seu aparelho, essa pessoa perde noção do que está acontecendo ao redor dessa pessoa. Um smartphone ligado, ele perde a noção da família que está do meu lado, perde a noção do perigo que está ao meu redor. Perdemos noção, muitas vezes, do culto que nós estamos dando, oferecendo ao Senhor. Qual é o problema da distração? Talvez no quesito segurança, a distração pode ser muito perigosa, porque pode causar acidentes e também você pode ser até vítima de assaltos. Em questão de relacionamento, se as suas atenções estão concentradas no smartphone, nós perdemos qualitativamente a comunicação com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu lembro de uma propaganda que estava girando aí no YouTube, de uma empresa de celular, que no momento que a pessoa liga o seu celular, o que acontece? As pessoas
do lado começam a desaparecer. A pessoa sai para jantar com seus amigos e quando ele liga seu celular, o que acontece? Aquelas pessoas que estão ao redor, que vieram jantar, desaparecem. E só fica ele e o seu celular. E o desfecho da propaganda é o seguinte: quando ele apaga o celular, desliga o celular, aquelas pessoas que estavam desaparecidas começam a aparecer. A família que estava ausente começa a aparecer e fazer parte da vida. Começa a acontecer uma comunicação, começa a acontecer uma interação com as pessoas que estão ao redor. Em geral, o grande problema da distração é que não leva a nenhum lugar. Você perde a objetividade, você perde o foco de vida. Em outras palavras, uma pessoa distraída é uma pessoa cega. Totalmente cega com os acontecimentos que estão ao redor. Por isso o tema do sermão de hoje é: Senhor, abra os meus olhos. Porque tem tantas coisas que fazem distrair, que tiram a nossa atenção de Deus. E essas coisas são fatais para o nosso crescimento espiritual. A distração pode acontecer agora mesmo. Talvez durante este culto, você ouviu uma vibração no seu celular, que está no seu bolso, sentiu, e você começa a divagar. Uma vez, tudo bem, 2 vezes, 3 vezes. Quando essas distrações no culto são constantes, o que acontece? Nós perdemos a sensibilidade espiritual. Não apenas celular. Talvez agora você já está distraído, pensando no que comer, na compra que você vai fazer logo após o culto, com quem você vai sair, o que você vai fazer e por aí vai. Nós estamos distraídos quando nós estamos, ou quando nós devemos estar focados totalmente a Jesus Cristo. E quando nós damos atenções a essas distrações vão minando a nossa sensibilidade espiritual, transformando um culto que deveria ser unicamente para glorificar, para honrar o nome de Deus, nós apenas transformando este culto em um momento solene e um momento social. O problema da distração ou da cegueira no plano espiritual é que nós perdemos o foco da realidade espiritual, perdemos o foco do motivo que Cristo morreu por nós e o propósito que Ele chamou eu e você. Quando perdemos o foco em Jesus, nós tornamos cristãos nada a ver. Nada a ver com o quê? Nada a ver com o reino de Deus, com o propósito de Jesus. No texto de hoje, versículo 29, ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Naquela época, uma grande multidão seguiu a Jesus, mas eram pessoas totalmente distraídos, voltados para si mesmos. Eles eram cegos espirituais, apesar de andar por onde Jesus andava, apesar de comer a mesma comida que Jesus comia. Eles estavam totalmente cegos no plano espiritual. E por 3 motivos.
O primeiro motivo, que essa mesma multidão que venerava Jesus, que dizia que era o Salvador, uma semana depois desse episódio, essa mesma multidão deram as costas para Jesus. Não somente a multidão, mas também com seus discípulos. Uma semana depois, foram capazes de abandonar a pessoas que eles julgavam mais importante em suas vidas. Como pode uma pessoa venerar uma pessoa dizendo que é tudo, e na semana seguinte, você deseja a morte dessa pessoa? Só uma pessoa cega nos seus próprios interesses pode agir dessa maneira. Ontem nós celebramos o casamento do irmão Daniel e da Daniela. Fizeram seus votos de que vão amar, viver juntos para sempre. Mas o que faz quebrar esse voto de casamento? A cegueira individual. Quando o homem fica cego por uma outra mulher que não seja sua esposa, e quando a mulher busca um relacionamento fora do seu casamento com outro homem, essa cegueira faz com que todo aquele voto, todo aquele casamento, todo aquele investimento caia por terra abaixo. Só uma pessoa cega é capaz de abandonar a família por causa de jogo. Só uma pessoa cega que vende as pessoas mais valiosas que estão ao redor por coisas fúteis do dia a dia. O casamento entre Jesus e a multidão durou 3 anos. Parece bem semelhante, né, aos casamentos de hoje em dia. É o crise de 3 anos. Pois é, a multidão, esse casamento maravilhoso de Jesus e multidão, durou 3 anos. Até quando? Até perder interesse. Quando Jesus perdeu o interesse, acabou o casamento. Quando vai durar os nossos votos, os nossos relacionamentos, os nossos compromissos? Até onde durar os nossos interesses pessoais. Quando não há mais lucro, quando não há mais nada a obter, o que nós fazemos? Nós simplesmente abandonamos, nós deixamos. Enquanto a popularidade de Jesus estava lá em cima, a multidão procurava e seguia Jesus, porque ele estava começando um novo movimento, e todo mundo queria fazer parte desse movimento, e todos nós gostamos de algo novo, não é verdade? Porque traz uma coisa diferente às nossas vidas, mas com o passar de tempo, o novo fica velho, o velho fica chato, e você quer uma injeção de ânimo. E muitas pessoas, aquela multidão estava seguindo Jesus, porque eles queriam uma injeção de ânimos. Talvez os motivos sejam vários, mas a maioria que estavam seguindo Jesus é para tirar um proveito, para buscar uma posição de evidência, quando esse Jesus que é filho de Davi, esse Jesus que é o Messias, esse Jesus que parecia que se tornou o rei de Israel, a muvuca estava atrás de Jesus, não por interesses espirituais, mas meramente para satisfazer os seus próprios interesses.
podemos ter uma boa noção do que as pessoas buscavam em Jesus. Talvez esse texto não seja muito claro, mas se você abrir os versículos, Mateus 20, 21, 22, olha só o que está escrito. No mesmo capítulo, alguns versículos atrás. Aqui tem o pedido de uma mãe, a mãe de 2 discípulos, a mãe de Tiago e de João. E essa mãe viajou para ver Jesus, para pedir algo a Jesus. E olha só o que ela queria. Afinal de contas, Jesus a recebeu, e Jesus faz uma pergunta muito interessante. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E os dois, que estavam completamente cegos da realidade espiritual, do que realmente iria acontecer, a crucifixão, a morte de Jesus, estavam totalmente cegos, porque eles pensavam que Jesus ia se tornar uma espécie de rei, eles queriam uma alta posição, e eles, vidrados, cegados pelo interesse próprio. Qual é a resposta desses 2 discípulos, do Tiago e João? Sim, Jesus, nós podemos estar à sua direita, à sua esquerda. Esses 2 discípulos, a mãe desse discípulo, todos os 12 discípulos, a multidão estavam cegos. Buscavam Jesus para atender sua própria cobiça e a sua própria ganância. Meus irmãos, o que faz você vir na igreja nessa manhã? O que é que você procura em Jesus? Será que o que você procura em Jesus, Ele pode atender? Precisamos admitir que somos cegos e pedir: Senhor, muito mais do que eu quero, por favor, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Eu quero enxergar o teu reino, não conforme o desejo, não conforme o meu querer, não conforme o querer da minha mãe, mas conforme o seu reino. Em segundo lugar, essas pessoas que estavam seguindo Jesus estão cegos espiritualmente falando. Eles não apenas estavam desvirtuados espiritualmente, mas também eles impediam que outras pessoas se achegassem a Jesus. Ou seja, uma pessoa cega, uma pessoa pode ser cega quando segue Jesus também. E essa pessoa cega também impede para que outras pessoas possam enxergar Jesus da maneira correta. O versículo 31 de hoje diz o seguinte: enquanto os cegos estavam clamando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, o que a multidão fazia? Olha só, versículo 31, a multidão os repreendeu, para quê? Para que ficassem quietos. Eu vejo aqui uma cena muito comum em nossas vidas, onde os poderosos têm acesso à mordomia, e onde os fracos, os deixados, não têm
direito de chegar a Jesus. Quando é que nós pensamos dessa maneira? Mais uma vez, quando essas pessoas pensavam que o reino de Jesus ia ser na terra, em Jerusalém, no lugar onde nós moramos, no nosso cotidiano. Eles nunca iriam imaginar que o reino de Deus iria acontecer no coração da pessoa. E quando nós somos motivados a buscar Jesus, para buscar as coisas terrenas, nós também impedimos nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos funcionários, os nossos amigos, de enxergar a verdadeira razão de seguir a Jesus. A multidão repreendia, não, você não tem direito. É como se fosse assim, você quer um milagre, você quer uma palavra de Jesus? Faça a agenda, pega a senha. Pega a senha porque a senha está 50 mil, você pega os 50.001, por favor. Você é gentalha, você é escória, você não é gente. Você deve dar lugar ao seu pedido para uma pessoa que é muito mais poderoso, que tem mais direito do que você. Talvez eles pensavam que eles eram melhores e maiores em relação aos cegos. Ou talvez eles pensavam que o seu pedido era de maior importância do que do outro. Nós temos uma multidão, eu também incluo nessa multidão. Será que o seu pedido é maior que o meu? Será que o meu pedido é maior que vocês? Qual pedido realmente Jesus quer ouvir? O que Jesus está buscando nessa multidão? Que tipo de pedido Jesus espera de você e de mim nessa manhã? Interessante que até os próprios discípulos repreendiam, uma certa ocasião, das crianças chegarem a Jesus, porque eles não entravam na contagem do Ibope. Mulheres, crianças, enfermos não eram considerados gente naquela época, pelo menos nessa época. E as crianças queriam ver Jesus, e os discípulos também, não, você não vê não. Aquele lugar de gente importante, aquele lugar de adulto. E Jesus dá uma bronca, não, deixai-vos a mim, os pequeninos, porque deles, semelhante a essas pessoas, é o reino de Deus. Em terceiro lugar, quando estamos cegos espiritualmente, nós não pedimos coisas essenciais, pelo menos em comparação aos cegos. O pedido do cego de querer enxergar estava lá no fundo do coração, enquanto que a multidão, até mesmo seus discípulos, a mãe do discípulo, o que eles estavam pedindo não era algo que vinha do desespero da alma. Viam, a multidão pedia a mudança da sua situação para um pouco melhor. Enquanto os cegos buscavam, clamavam ao Senhor do fundo do coração, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão buscava algo a mais para acrescentar em suas vidas. E as pessoas repreendiam: cala a boca, fica quieto. E quanto mais repreendia, qual foi a ação?
Aqui a Bíblia relata 2 vezes: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu acho que eles falaram trocentas vezes. Até quando? Eles clamaram até Jesus ouvir. Eles não falaram uma vez: Jesus não vai vir, não vai ouvir. Não, eles clamaram. Até quando? Até chamar a atenção de Jesus. Esses dois clamavam por questões fundamentais para a vida. Eles buscavam dignidade. Eles queriam ver, eles queriam enxergar. E, portanto, o clamor vinha do desespero e da angústia da alma, lá do fundo do coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui entra o clímax da narrativa. Jesus pergunta aos cegos o que eles querem. Interessante que na maioria das vezes Jesus, ao curar, ele já sabia, ou já vinha: olha, alguém está doente, ele já mandava, ele já dizia, e esse milagre acontecia. Raramente Jesus perguntava àquela pessoa o que aquela pessoa gostaria de ter. Agora, essa pergunta que Jesus faz para o cego é tanto incomum, por uma razão. Não era óbvio. Jesus precisava perguntar para o cego o que ele quer. Não era óbvio que os dois eram cegos. Afinal de contas, ele não é Deus. Mesmo que ele não tivesse visto, ele não teria a capacidade de usar sua divindade de adivinhar o que os cegos queriam? Então, por que verbalizar um pedido tão óbvio para os cegos? Jesus faz essa pergunta, sim, para que o cego verbalize a sua necessidade. Mas o segundo motivo que eu gostaria de apresentar a vocês: Jesus está ensinando uma lição para a multidão. Está ensinando de como nós devemos pedir e o que você deve pedir. E qual lição Jesus estava ensinando? Será que alguém tem uma ideia? Qual lição Jesus estava ensinando para a multidão que estava seguindo ele? Nós poderemos ter uma ideia da lição que Jesus queria ensinar à multidão, se nós fizermos a mesma pergunta aqui nessa manhã para cada um de nós. Jesus está aqui neste momento perguntando a você: meu irmão, minha irmã, o que você gostaria que eu fizesse para você? O que você quer que eu faça? Não é óbvio. Não é isso que Jesus quer ouvir. O que você quer que eu faça, que está lá no fundo do coração, que está lá na angústia, ali, escondido, e você não sabe como lidar. O que está lá no fundo da tua alma?
É isso que Ele quer ouvir. É isso que Ele quer que nós falemos. Pai, abra os meus olhos espirituais. Faça eu enxergar a realidade segundo a tua perspectiva, porque a minha perspectiva é interesseira, a minha perspectiva é perene. A minha perspectiva é falida. Ajuda a enxergar. Cura a minha cegueira espiritual. Se você vem como a mãe de João e do Tiago, Senhor, me dá essa posição, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Bom, pode até acontecer, não tem problema de você pedir isso, mas o que realmente Jesus quer ouvir é que quão desesperado você está para buscar a Jesus. Quão dependente das coisas do reino de Deus você está nessa manhã. E quando pergunta ao irmão, o que você quer que eu faça? Nós não devemos responder como a multidão: Senhor, satisfaça minhas necessidades apenas. Eu quero construir o meu reino. Mas a nossa resposta e a lição que Jesus queira dar é: o teu pedido tem a ver com o reino de Deus. Jesus remedia, voltando um pouco à situação da mãe de João, de Judas, de Tiago. Ele remedia o pedido totalmente equivocado que a mãe faz e também os dois pretendem fazer, falando no versículo 20, 27 e 28. Ele muda e diz o seguinte, vocês não precisam procurar, eu vou ler. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Olha só. Um pedido legítimo. Não é um pedido para ser servido. Muitos da multidão estavam pedindo algo para Jesus no quesito de ser servido, de ganhar algum benefício. Mas Jesus conserta o pedido da mãe, do Tiago e do João. E no momento pergunta para os cegos. Jesus queria consertar a mente cega da multidão que seguia Jesus, dizendo: irmãos, peçam coisas para que você possa servir, e não para ser servido. Esse é o reino de Deus. Muitos aqui, nós somos servidos. Quando você vê aqui, nós somos servidos pelo estacionamento. Pessoas do Vale Parking, que vêm estacionar os nossos carros, nós somos servidos com os nossos filhos que estão no Didaquê. Nós somos servidos com o pessoal de Interquim das boas-vindas. Nós somos servidos com a vida abundante, que nós fazemos devocionais nas nossas fazendas. Nós somos servidos com som. Nós somos servidos com iluminação. Nós somos servidos com limpeza. E mais ainda, nós queremos mais para servir as nossas necessidades. Nós precisamos servir. Esse é o propósito de Jesus. Esse é o propósito espiritual, para que nós possamos abrir os nossos olhos, tirar da cegueira e não ficar sentado apenas sendo servido, mas Deus quer que nós sirvamos. É por isso que pergunta aos cegos: o que você quer?
Interessante, no momento que Jesus cura, versículo 34, Jesus teve compaixão deles, porque a compaixão está lá no fundo do coração, não era uma coisa que sobrava, não é uma coisa que título, não é a questão que sobejava. Jesus teve compaixão, porque estava olhando o coração deles, e no momento que ele tocou, eles foram curados, e olha só, imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Eles seguiram Jesus. O quanto nós estamos dispostos para seguir Jesus? Basta estar acontecendo uma coisinha errada na nossa vida e nós estamos reclamando a nosso Deus, uma coisinha. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que essa passagem está nos ensinando é que nós devemos servir. Eu vou repetir a pergunta. O que você quer que eu faça por você nessa manhã? Como você vai responder essa pergunta? O que você vai responder? Dependendo da sua resposta, posso dizer, você está cego espiritualmente, irmão, acorda. Peça a Jesus que abra a minha visão espiritual. Mas se você disser, Senhor, me ajuda porque eu quero servir os nossos irmãos. Eu quero de alguma maneira ajudar no Didaquê, porque, puxa, meus filhos foram tão beneficiados e por causa do Didaquê eu estou aqui presente, cultuando o Senhor com maior tranquilidade. Você sabe quantas inscrições entraram para o Didaquê, professores? 5. 5, uma mão. 5 voluntários para o Didaquê. Então, nós precisamos enxergar, nós estamos distraídos com tantas outras coisas que nós estamos perdendo o reino de Deus. Nós estamos perdendo essa perspectiva tão importante. Precisamos acordar. A igreja não pode esquecer o motivo por que ela existe. O cristão não pode esquecer por que preço Jesus pagou para salvar cada um de nós. Igreja não é tudo sobre nós, a igreja não é feita para mim e por você. Achamos que a nossa relação com Jesus é totalmente focada para as nossas e a minha agenda. Podemos dizer que essas pessoas estão literalmente cegos quando pensam que a igreja é feita por mim, para que as pessoas sirvam a mim. A igreja não é para vocês. A igreja é para Deus. Nós precisamos mudar esse foco, abrir os olhos, espiritualmente falando, para almejar o reino de Deus, para a propagação, não do meu reino, mas o reino de Deus na minha vida. Qual é o problema de você viver nessa cegueira espiritual? Cegueira espiritual, mais uma vez, é um problema, porque você não apenas você faz perder o foco em Deus, no seu propósito, mas também você faz perder as pessoas que estão ao redor, o propósito de Deus. Rei Davi ficou distraído com uma mulher nua, trouxe pecado e adultério para sua casa e para o seu reino. Sansão morria de amores pela Dalila, acabou revelando o seu segredo, sofre traição, literalmente perde a visão. Saul, distraído com sua reputação, perde o trono e a sua sanidade mental. O que tem distraído você para longe de Deus? O que tem cegado você para longe de Deus? Outro homem, outra mulher, um novo sócio,
uma nova companhia, um novo sonho, uma outra oportunidade, uma nova moda. Tudo isso é futilidade. Nós precisamos e nós necessitamos a cura da nossa alma. O que está lá no fundo, mesmo que as pessoas, a multidão, querem te repreender, esmagar, você fala: não, Senhor, tenha misericórdia de mim. A ousadia de pedir algo que está no fundo do nosso coração, que é nada mais o direcionamento de Deus para nossas vidas. Gostaria que os irmãos pudessem fechar os olhos neste momento. Não sei o que você já perdeu distraído longe de Deus. Você perdeu a confiança do seu cônjuge? Você perdeu o relacionamento com seus filhos, com seus pais? Você perdeu o relacionamento com Deus? Quão distraído você está, quão cego você está, a palavra de hoje diz: irmão, abra os seus olhos. E quando Jesus perguntar: irmão, o que você quer? Diga assim: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Eu quero enxergar conforme a tua perspectiva. Em que área da sua vida precisa de uma intervenção divina? Por que intervenção? Porque você já perdeu a esperança. Como esses cegos, eles perderam, eles não tinham de onde vir a visão, eles não tinham nenhuma esperança, eles estavam em desespero. Jesus quer vir resolver esse desespero da sua alma nessa manhã. E quando Ele perguntar: irmã, o que você quer? Você fala: Senhor, resolva o desespero, a angústia da minha alma. Senhor, faça eu enxergar direito o seu propósito e o seu reino. Tenha o seu momento. Eu vou dar 1 minuto para vocês refletirem. Ó Pai, abra nossos olhos para poder te ver, para enxergar o seu reino. Ó Pai, não queremos ser uma multidão que segue e que abandona para os nossos próprios interesses, mas sim, nós queremos não ser servido, como Jesus não veio para servir, mas para servir. Pai, nós queremos servir, Pai, nós queremos arregaçar as nossas mangas, e eu quero ser usado, não para as minhas coisas, eu quero ser usado nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém.